Bom dia, turma. Voltando à nossa aula, a gente vai ver agora, né, fazer algumas correções, mas eu quero que vocês coloquem na página 345 para a gente trabalhar a localização do Brasil no mundo, tá? Então, o Brasil, ele tem cerca, né, de 93% do seu território e 7% no hemisfério sul, né, e 7% no hemisfério oeste. Então, vamos analisar dessa forma. Tudo que está desse outro lado aqui, a oeste, né, do meridiano de Greenwich, né, como o nome já diz, oeste do meridiano, ou também chamado de ocidental, e que está a leste do meridiano de Greenwich, é chamado de oriental. Então, o meridiano de Greenwich, ele divide o globo em dois hemisférios, leste e oeste, diferente, né, da linha do Equador, que divide o globo em dois hemisférios, norte e sul. Então, a gente tem leste e oeste, norte e sul. E aí, como eu falei, 93% do território brasileiro está localizado, né, no hemisfério sul. E a gente consegue visualizar aqui, ó, porque tudo que está abaixo da linha do Equador já faz parte, né, do hemisfério sul. E que está acima do hemisfério norte, tá? Então, a gente tem aqui apenas 7%, né, do território brasileiro encontra-se no hemisfério norte, ou seja, apenas uma pequena área, né, que está localizada a norte da linha do Equador. Aqui a gente observa também muitas informações sobre o Brasil, né? O Brasil está localizado no hemisfério ocidental, porque ele está, né, no hemisfério oeste ocidental. O que mais? O Brasil está localizado também no hemisfério norte e também no hemisfério sul, tá? Então, tem essas localizações aqui do Brasil, tá? Que isso já nos ajuda a responder a questão 2 da página 347. 347 que diz o quê? Em quais hemisférios está localizado o território brasileiro? E aí você responde, né? O território brasileiro está localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental. Eu coloquei ocidental, mas você pode colocar hemisfério leste, tá? Fica à vontade. Então, a gente conclui aqui. Agora vamos para mais uma correção na página 346, onde a gente vai analisar um mapa, né, que mostra as extensões de fronteiras, né, do Brasil com outros países. A gente já até trabalhou esse mapa na aula passada. Vamos de novo. A questão 1, ela diz o quê? De acordo com o mapa, qual a fronteira brasileira mais extensa, terrestre ou marinha? Então, a gente vai sempre analisar a legenda do mapa. O que diz a legenda? Fronteira terrestre está representada na cor laranja e fronteira marinha na cor roxa. Então, visualmente, a gente consegue perceber que a parte laranja, né, ela é bem maior que essa parte que está roxa, né? Então, a fronteira territorial, né, fronteira terrestre, ela é bem maior que a fronteira marinha, tá? Então, a resposta da questão 1 aí no seu livro, tá? Então, na questão 2 diz o quê? Com qual dos países o Brasil possui a maior extensão de fronteira e com qual possui a menor? A gente já tem uma tabela que mostra, né, a maior e a menor extensão de limites territoriais, né, do Brasil com outros países. Né? Nós já temos essa tabela. Vamos analisar a tabela e vamos voltar no mapa. Então, maior, aqui em números, a gente tem a Bolívia, com 3.338 quilômetros. E menor, a gente tem, né, o Suriname, com 588 quilômetros. Vamos lá analisar Bolívia e também Suriname. Pronto, Bolívia, né, que faz fronteira com o estado do Acre, estado de Rondônia, estado do Mato Grosso, estado do Mato Grosso do Sul, certo?
tem essa fronteira, né, bem grande, de 3.338 quilômetros. E o Suriname? Suriname que fica aqui, ó, entre as duas Guianas. Suriname que fica entre as duas Guianas. A gente consegue ver, ó, que a fronteira é bem pequena, né? Bem pequena mesmo em relação à fronteira com a Bolívia. Então aqui a gente tem esses países, né, que fazem fronteira com o Brasil. O menor e o maior, a menor e a maior, né, extensão de fronteira. Se vocês conhecem algum desses países, certo? Algum desses países aqui da América do Sul que fazem divisa com o Brasil, que você já tenha visitado, eu quero que vocês mandem fotos pelo WhatsApp ou pela plataforma para a gente conversar um pouco a respeito desses países nas próximas aulas online, tá bom? Mandem essas fotos até a nossa próxima aula, que é na terça-feira, apenas na segunda-feira, tá? Então, vamos observar novamente que na América do Sul a gente tem alguns países que não fazem divisa com o Brasil. Chile não faz divisa com o Brasil, tá bom? Então, eu não quero fotos, né, relacionadas a esse trabalho se você conhece o Chile, não precisa. Só se você tem algumas fotos, conhece algum lugar, os países, né, que já fazem fronteira com o Brasil. Então, você tem o Chile e o Equador, tá? Chile e Equador são os únicos que não fazem fronteira, né, divisa com o Brasil, certo? Vamos agora, espero que vocês lembrem desses nomezinhos de cada um desses estados, né, e a importância dessa fronteira, que é uma faixa de terra que se estende, né, ao longo da linha do limite territorial, certo? É bem simples o conceito de fronteira. E agora a gente vai para mais uma imagem na questão, né, para respondermos as questões da página 347. Arroio Chuí, como eu já falei na apresentação lá no Google Maps, Arroio Chuí está representado, né, é um pequeno curso d'água localizado no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. E a questão ela pede justamente isso, para você colocar quais são os estados, né, que localizam esses pontos extremos, estão localizados esses pontos extremos, tá bom? Serra do Contamana, no extremo oeste do Brasil, no estado do Acre, tá? Como a gente viu, eu até falei que fica já pertinho do Peru, né? Que a gente conseguiu identificar lá no Google Maps. Depois a gente vai para a Ponta dos Seixas, lá no extremo leste do Brasil, no estado, né, da Paraíba. Estado da Paraíba, aqui você já tem praia, né? Já é diferente dessa outra localização aqui, desses outros pontos extremos que são serras, né? Monte Caburaí, que fica no extremo norte do Brasil, no estado de Roraima, certo? Então a gente tem esses pontos extremos aqui no Brasil, né? E a localização de cada um deles, tá? Então, e você? Se você conhece algum desses pontos extremos, se você, como eu já falei, se você conhece algum desses países que fazem divisa com o Brasil, aí você compartilha as fotos para a gente trabalhar. E se você conhece algum desses pontos extremos também, tá? Eu só conheço o Rio Grande do Sul, o estado, mas não conheço o ponto extremo. Mesmo assim, nas próximas aulas a gente vai trabalhar, tá bom? A respeito desses estados aqui, um pouco a respeito deles também. Serra do Contamana, se você conhece também, ou tem fotos, né, a respeito, você fala pra gente debater. Também, né, Ponta dos Seixas, lá no estado da Paraíba, que é o nosso ponto, né, a extremo, na parte leste do Brasil. E o Monte Caburaí, que fica, né, no extremo norte do Brasil, certo? Então aqui, voltando aqui no mapinha, a gente consegue, né, ó, estado da Paraíba, que já fica aqui, ó, do lado do Rio Grande do Norte, certo? Estado do Acre, aqui temos outro ponto extremo. Roraima, mais um ponto extremo. E também Rio Grande do Sul,
outro ponto extremo aqui no Brasil, tá bom? Então a gente continua nas próximas aulas. Não vai ter atividade para casa. Atividade para casa mesmo é você viajar no Google Maps e fazer análises, né, pesquisas a respeito desses pontos extremos. Você mesmo aí consegue entrar, como eu já demonstrei, como é que você faz para entrar no Google Maps, tá bom? Então tenham todos um bom dia e bons estudos.